Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 13 de junho de 2021. E vocês estão vendo aí imagens da maior motociata que se tem notícias no mundo. Foram bem mais de 300 mil motocicletas ontem desfilando por São Paulo em apoio ao presidente Bolsonaro. E aí, bateu o desespero na esquerda como nunca. A Folha de São Paulo, por exemplo, dá destaque a uma fala de Luiz Inácio Lula da Silva ontem no Rio de Janeiro, na qual ele chama o presidente Bolsonaro de genocida. Diz a Folha de São Paulo hoje: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o presidente Jair Bolsonaro de estar corrompendo ideologicamente os militares com cargos em seu governo. No Rio de Janeiro, o petista também comparou a máscara a um cabresto, mas defendendo as medidas de prevenção à Covid-19, disse que a usa para se diferenciar de Bolsonaro, a quem chamou de genocida. Pois é. Bem, vamos ao genocídio então, já que é nesta linha, nessa outra linha em que jogará ou está jogando a esquerda. No dia 8 de dezembro de 2019, anote aí, 8 de dezembro de 2019, surgiram os primeiros casos de coronavírus. Foram registrados os primeiros casos de coronavírus em um hospital de Wuhan, na China. As vítimas seriam frequentadores de um mercado atacadista de animais, segundo noticiou-se na época. Isso em 8 de dezembro de 2019. No dia 5 de janeiro de 2020, foi publicado o primeiro comunicado da Organização Mundial de Saúde a respeito do assunto. No documento eram relatados 44 casos de pneumonia de causa desconhecida em Wuhan, na China. No dia 9 de janeiro de 2020, foi divulgado o primeiro código genético do novo coronavírus, no comecinho de janeiro de 2020. Em 28 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde admitiu que o risco de epidemia no mundo era alto a partir daquela data, 28 de janeiro de 2020. O risco de epidemia no mundo é alto, diz a OMS. No dia 9 de fevereiro de 2020, 34 brasileiros que viviam na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do coronavírus, foram repatriados. 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira aterrissaram no Brasil com o grupo. Eles ficaram de quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. No dia 20 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde monitorou apenas um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus. A suspeita era no Rio Grande do Sul e foi descartada. Apenas um em São Paulo foi investigado. No dia 21 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde ampliou a lista de países em alertas para o coronavírus, que passou a incluir o Japão, Singapura, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã, Camboja e, claro, China. No dia 24 de fevereiro de 2020, o Brasil incluiu mais 8 países em alerta para o coronavírus: Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia. Até então, o Ministério da Saúde havia monitorado 4 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, sendo 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. 54 casos suspeitos foram descartados. Bem, segue a linha cronológica, ela é muito longa e chega até o dia de hoje.
Mas então, recapitulando rapidamente, no dia 8 de dezembro de 2019, surgiram os primeiros casos em Wuhan. No dia 5 de janeiro de 2020, logo no comecinho do ano de 2020, foi publicado o primeiro comunicado da Organização Mundial de Saúde a respeito do assunto. Fechamos este parágrafo. Vamos para outro agora. No dia, estou aqui no site do capitalsaopaulo.gov, no site da Prefeitura de São Paulo, numa matéria do dia 13 de fevereiro. Presta atenção, 13 de fevereiro, diz o site da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo realizará em 2020 o maior carnaval da sua história e um dos mais importantes do Brasil. Serão 678 desfiles aprovados e autorizados pela Prefeitura, 38,5% a mais do que no ano passado, ou seja, 2019, quando ocorreram 490 desfiles. Eles estarão distribuídos em 468 pontos da cidade e devem atrair 15 milhões de pessoas em 2020, de acordo com projeções dos blocos, superando os 14 milhões de 2019. E por aí vai. Isso foi publicado no dia 13 de fevereiro de 2020. Agora, presta atenção a esta outra matéria, publicada no dia 2 de março de 2020. Isso foi publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, no seu site oficial. O Carnaval do Rio de 2020 foi de expectativas superadas, com mais de 2 milhões e 100 mil turistas na cidade, com mais de 10 milhões de pessoas circulando durante o Carnaval. Sim, pacato cidadão, com mais de 10 milhões de pessoas circulando durante o Carnaval, circulando no estado, na cidade maravilhosa. Maior número de navios internacionais dos últimos 20 anos atracando no Pier Mauá, ocupação hoteleira em quase 100%, 4 bilhões de reais em movimentações econômicas e um número recorde de dias de folia. Esquidum. Este foi o balanço do governo apresentado nesta segunda-feira pelo presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, e pelo secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel, em coletiva feita na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Querem que leia os números novamente? Acho que não precisa, né? 10 milhões de folhões, navios a dar com o pau, enfim. Isso foi publicado, repito, no dia 2 de março de 2020. Agora vejam só que interessante, aqui estou diante de uma portaria, da portaria número 188, de 3 de fevereiro, mesma data, um mês antes desta última notícia, na última matéria do Rio de Janeiro, um mês antes, publicada no Diário Oficial da União. Diz a publicação da portaria número 188. O Ministério de Estado da Saúde, diz a portaria, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição e considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para a identificação da etiologia dessas ocorrências e a adoção de medidas proporcionais e restritas
aos riscos, considerando que esse evento está sendo observado em outros países do continente americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde, de competência de vigilância e atenção à saúde entre as 3 esferas da gestão do SUS, considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a este evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos nacionais e estrangeiros que ingressarem no país e que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados para infecção humana pelo novo coronavírus, e considerando que a situação demanda um emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, resolve 2 pontos. Artigo 1º. Declarar emergência em saúde pública de importância nacional conforme decreto número 7.616 de 17 de novembro de 2011. Repito, declarar emergência em saúde pública. Artigo 2º. Estabelecer o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional. Parágrafo único. A gestão do COI está sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde. Artigo 3º. Compete ao COI-NCOV planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIM, nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministério da Saúde. 2. Articular-se com gestores estaduais, distritais e municipais do SUS. Bem, eu vou ficar aqui nesse artigo 2 porque parece que não aconteceu. Porque se o Ministério da Saúde estabelecia, ou melhor, declarava estado de emergência, é claro que isso não foi respeitado por governadores e por prefeitos. Por quê? Bem, aí precisamos entender uma certa ação do STF em relação a todo esse problema. Mas o governo, ao que tudo indica depois dessa leitura, decretava estado de emergência por conta do coronavírus. E o que fizeram prefeitos, como por exemplo de São Paulo e do Rio de Janeiro, assim como governadores, milhões de estrangeiros para pular o carnaval. Sites e mais sites, eu fiz uma pesquisa aqui, só não vou mostrar porque levaria horas, declaravam que o carnaval de 2020, ou melhor, declararam que o carnaval de 2020 foi muito maior e muito melhor que o de 2019. Perceberam? Pois é, agora vem esse senhor, o Lula, o protagonista do maior escândalo de corrupção jamais visto na história humana, dizer que Bolsonaro é genocida. Pois bem, precisamos lembrar a este senhor, condenado pela justiça, que de 2008 a 2018 o Brasil fechou 40 mil leitos hospitalares. Não obstante, gastou bilhões para construir estádios de futebol. É claro que eles estão no desespero. Lula, mais desesperado do que todos os outros, ou melhor, o porta-voz do desespero, que vem do Foro de São Paulo, aliás, quer colocar Bolsonaro contra os militares. Bem, os militares terão muita coisa para falar nos próximos meses se o Brasil continuar nesta divisão profunda. Nós vimos que o povo está com Bolsonaro, ou melhor, nós estamos vendo, vocês estão vendo aqui, o povo está com Bolsonaro. Os militares que juraram servir a pátria estão naturalmente com Bolsonaro, porque esse é um governo legítimo, não é corrupto e está investindo o dinheiro que antes ia para a corrupção para o fortalecimento da infraestrutura brasileira, da saúde do povo brasileiro e da sua segurança. É evidente que militares, presidente e povo hoje estão sim num namoro, ou melhor, num casamento quase perfeito.
Mas a esquerda, que tem todo o foro de São Paulo e parece que agora também a colaboração do Irã, que está vindo para a Venezuela com um navio gigantesco cheio de mísseis, não pensa desse modo. O que a esquerda quer? Se olharmos com cuidado para o que a Folha de São Paulo e a Rede Globo têm feito, é claro que deduziremos o óbvio. A esquerda quer a ruptura institucional, quer ver brasileiro atracando-se com brasileiro. Você ouviu guerra civil? É basicamente isso. É basicamente nisso que a esquerda está apostando. Se levarmos em consideração o ódio que estão colocando em relação a Bolsonaro, culpando-o pelas mortes do Covidão, quando a culpa é especificamente deles mesmos. Que a esquerda não está nem um pouco afim de fazer um meia-culpa e unir forças com o governo para combater o Covidão. Não, eles querem continuar na contramão dos fatos, atacando o governo para, através, quem sabe, de um golpe, derrubá-lo. Mas aí precisarão, evidentemente, ir contra todo o Brasil, ou pelo menos o Brasil honesto, que trabalha e paga impostos. Os militares, sim, certamente, terão muito o que falar daqui para frente. Um viva para os militares, um viva para Bolsonaro e, mais do que nunca, um viva para o povo brasileiro que está acordando. Já acordou em boa parte. Ontem, São Paulo, quem o disse? Até depois.